Efésios capítulo 1, versos de 15 a 23. Eu não vou lê-los e vou explorá-los na medida que vou falando na mensagem, tá bom? Feche seus olhos, porque eu quero orar. Pai bendito, esta é a tua igreja e o Senhor conhece bem estas pessoas que aqui estão. Conhece suas agruras, conhece seus soluços, suas dúvidas. O Senhor conhece profundamente cada um de nós. E nós pedimos que este momento seja um momento de abençoamento para todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Preciso dizer para você, inicialmente, que toda vez que eu falar igreja, leia-se você. Tá? Igreja não é este próprio aqui. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um santuário. Isso aqui é um prédio. Cheio de afeto, é verdade. Tem história dessa aqui, né? Tem história. No tempo de Israel, tinha mais, tá? No tempo de Salomão tinha mais história, derrubaram. Porque às vezes a gente acha que este lugar aqui é a igreja. Às vezes a gente acha isso, né? A gente fala, vou para a igreja, né? Vou para a igreja. A gente vai achando que quando a Bíblia fala de igreja, você raciocina Félix Cramp 59. Não é Félix Cramp 59. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Então, toda vez que eu falar igreja, lembre-se, raciocine você. Tanto é que o primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Sabiam disso não? Diz Paulo aos Coríntios. Engraçado, vocês não sabiam disso não? Que vocês são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? É por isso que Paulo vai dizer que o Espírito Santo se constrange toda vez que você faz bobagem. Porque o Espírito está lá dentro de você, e o Espírito faz assim, ai, né? Ele se constrange, ele se envergonha. Imagina, eu vou na sua casa agora. Como é que está a cozinha da sua casa? Como é que está a sala? É um pouco isso, o Espírito Santo, você é a casa do Espírito Santo. Conforme você se comporta, o Espírito Santo sorri, ou ele fala assim, misericórdia. Você é a igreja. Também Pedro, prova disso que Pedro vai dizer, vocês são raça eleita. Você, viu, querido irmão, querida irmã, é um sacerdote. Ele vai dizer, vocês juntos parecem uma nação. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é a igreja. Então, toda vez que eu falar igreja, lembre-se, eu estou falando de você, do indivíduo. Não estou falando do coletivo. Não estou falando do santuário. Não estou falando da construção. Estou falando de você. E Paulo, agora vamos lá em Efésios? Sua Bíblia está aberta? Capítulo 1 do livro de Efésios? Tá? Então, beleza. O verso 15 diz assim, por isso, leia comigo, vamos lá. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. E essas são as duas primeiras coisas que Paulo vai ressalvar. Paulo vai dizer que a igreja quem é? Eu. Paulo vai dizer que existem duas coisas que devem lotar o coração da igreja. A fé em Jesus e o interesse uns pelos outros. A relação vertical e a relação horizontal. Por isso o velhinho João vai dizer o seguinte, acho que esse cara não está entendendo nada, inocente. Se ele tivesse hoje, ele falaria, sabe de nada, inocente. Ele ia dizer, sabe de nada. Como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama seu irmão? E ele ainda vai dizer, o amor desse é mentiroso. Mentiroso não é de mentira não, é um equívoco. É infundado. Na cabeça de João não cabe alguém dizer que se amarra em Deus e não tem relacionamento bacana, produtivo com as pessoas. Não bate. Quando eu jogava bola, quando era moleque, a mulher mais chata lá da rua era uma crente, cara. Ela furava as bolas, tu acredita nisso? A bola caía no quintal da mulher, ela furava e domingo ela botava a Bíblia para a igreja, dava uma raiva. João vai dizer, como pode? Você amar a Deus e furar a bola da criançada? Não rola isso. É uma religião doida essa. Paulo vai dizer então no verso 16, e aí eu me ponho de joelhos, eu vou orar por vocês, não cesso, verso 16, de dar graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Sobre quem? Ou sobre quem que ele ora? As pessoas que têm uma relação com Cristo
e têm um interesse uns pelos outros. Isso não é um atributo do pastor. Isso não é um atributo do pastor. Por isso que uma igreja que não completa plenamente as obras de Cristo, ela não visita. Ou você acha que isso é um problema do pastor? Você pegou no boletim, fulano está doente, ciclano, você sabe, pastor fulano está doente. Agora, você é daqueles que fala, pastor fulano está doente, e nem visitou a pessoa? Você é daqueles? Nem ligou? É daqueles? Tá bom, então vamos em frente. Porque eu estou ensinando você essa igreja. Esse é o primeiro argumento dos 4 argumentos que quero fundamentar em todo o livro de Efésios. O objetivo de Deus é criar uma igreja semelhante a Cristo. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você. O objetivo de Deus é criar uma igreja semelhante a Cristo. O objetivo de Deus é criar uma igreja semelhante a Cristo. Jesus se amarrava em Deus e se amarrava nas pessoas. Ele estava um dia indo para Jerusalém, para uma festa, ia lá para um arrastapé. Ele ia para Jerusalém, na cabeça da igreja Jesus não gostava dessas coisas, mas ele gostava de festa, de dançar, de beber vinho, comer carneiro, comer ovo, pão com azeite, se amarrava nesse negócio. Tanto é que um dos apelidos dele, os caras dizem que ele é um beberrão, que ele é um festeiro, que ele vive se enrolando com essa gente. Jesus está indo para a festa em Jerusalém, e aí dizem, mestre, ali é a porta das ovelhas. A porta, Jerusalém era cercada com cerca de 8 a 11 portas. Os historiadores se dividem quanto a isso. Mas tinha uma porta chamada, uma das portas se chamava Porta das Ovelhas. Por ali era por onde entravam os mercadores, entravam os materiais para suprir a cidade. E nesta porta dos mercadores tinha um poço chamado um poço de Betesda, porque eles achavam que os profanos não podiam entrar na cidade sem antes se lavarem. Como aquela água era a água da plebe, porque a água era um negócio caro. A cada dia se torna mais caro. Naquela época era muito caro. Como aquela água era uma água da plebe, plebe tem a ver com o quê? Pobre, doente, africanos. Egípcios não, africanos, sobretudo os africanos. E ali ficavam a ralé, da ralé, da ralé e da ralé. Aí Jesus está indo para Jerusalém. A dele é entrar pela porta do peixe, ele é da tribo de Davi. Como ele vai entrar em Jerusalém pela porta que não seja a porta do peixe, que dá direto para o palácio do rei? Aí ele vamos entrar em Jerusalém. Vamos, mestre. Vamos pela porta das ovelhas. Os caras devem ter olhado para ele e falado assim, mestre, olha só, o senhor não está entendendo. Não, vamos pela porta das ovelhas. E lá, ele acha um paralítico. Jesus gostava das pessoas, qualquer pessoa. Por isso Paulo vai orar, ele diz no verso 16, eu vou orar para que você tenha uma perspectiva do caráter da igreja. Qual é o caráter da igreja? Olhar para Jesus e olhar para o outro e ser olhado pelo outro. Quando eu olho para o outro, eu me permito ser desafiado a amá-lo. Quando eu olho, me permito ser olhado pelo outro. Eu me desafio a me humilhar diante de Deus. Quando eu olho para o outro, eu sou desafiado a amá-lo. Quando eu me permito ser olhado pelo outro, eu sou desafiado a me quebrantar diante de Deus. Porque, olha só, irmão, preste atenção nisso. Você não é quem você acha que é, apenas. Você não é quem você pensa que é. Você pensa que é essa pessoa, mas isso é um olhar distorcido. Você não tem a capacidade de saber quem você é. Se você quer saber quem você é, pergunte ao outro. Se eu me permito ser olhado pelo outro, o caminho que tem é me quebrantar diante de Deus. Senhor, o outro me desnuda. Sartre vai dizer que o meu maior inferno é o outro, porque ele diz para mim quem eu sou. O meu maior inferno é o outro, diz o pensador, o filósofo. Versos 17 a 19, nós vamos tirar daí os focos que Paulo vai ver que a igreja precisa ter. Quais são os focos que a igreja precisa ter? Para que o Deus de nosso Senhor... Vamos ler o 17, 18, 19 juntos? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Para aí. Essa é a primeira coisa. Sabedoria. Moçada, meninada, pessoal mais maduro, casais, espírito de sabedoria. Você se preocupa com isso? O sábio do provérbio, ele vai dizer o seguinte: você deveria procurar sabedoria como procura dinheiro. Você deveria procurar sabedoria como procura
dinheiro, materialidade. Você deveria se entregar à busca de ser sábio. Lá no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, o sábio vai dizer o seguinte: a sabedoria, ela serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a diferença do dinheiro e da sabedoria é que a sabedoria, ela dá vida a quem a possui. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter paz, todo mundo não quer tomar remédio, todo mundo quer dormir bem, todo mundo quer arrebentar, fazer golaço. Então busque Jesus e busque a sabedoria, porque a palavra diz que a sabedoria dá vida. Como a gente pode achar sabedoria? Eu dou pista para você em João, capítulo 16, verso 8, eu vou ler para você. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A sabedoria é um estado psíquico para quem é dominado pelo Espírito Santo. A sabedoria é um estado psíquico para quem é dominado pelo Espírito Santo. A sabedoria é um estado psíquico. É um estado psíquico. Você não pega a sabedoria, você não compra a sabedoria, você não acha e nem ganha de presente. Você busca. Você busca a sabedoria. E o Senhor Jesus disse: eu vou embora e vou mandar uma entidade, um ente, que é o Espírito Santo, que é o meu Espírito, porque Ele é Deus, e Ele vai ajudar vocês a serem sábios, a tomarem decisões equilibradas, a não perderem o alvo, a não saírem do caminho, que é o pecado. Ele vai ensinar vocês a tomar decisões muito equilibradas, Ele vai ensinar vocês a serem justos, Ele vai ensinar vocês a julgarem decisões complicadas. Diz Jesus, vem comigo, quem está comigo está bem, é o Espírito Santo. Busque Ele, porque Ele vai te ajudar e vai te dar sabedoria. Paulo vai dizer que esse é o primeiro foco que a igreja tem que ter. E quando eu falo igreja, eu falo de você ser sábio. Paulo vai dizer aos Colossenses, olha, compreendam bem, vai dizer Paulo, os mistérios de Cristo. E também compreendam que em Cristo existem tesouros da sabedoria e do conhecimento que neles estão presentes. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses, compreendam bem os mistérios de Cristo, e em Cristo está toda a sabedoria, e tesouros escondidos. Buscar tesouros. Você acha que a sabedoria é um tesouro? Se você acha que a sabedoria é um tesouro, diz Paulo, busque o Espírito Santo, porque nele estão resumidos toda a ciência da sabedoria. A segunda coisa, no verso 17, vamos lá, de novo, em Efésios, essa é a segunda coisa. A primeira é a sabedoria. A segunda, o que ele fala ali? E de revelação, Efésios capítulo 1, verso 17, a gente falou de sabedoria, está vendo ali, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de... Agora eu vou falar da segunda, o segundo ponto, segundo foco para Paulo, e de revelação no conhecimento dele. Eu já disse para você que o povo de Deus é conhecido como povo do livro, ou povo do escrito. Não me perguntem por quê, mas isso, quando você for para o céu, você pergunte a Deus, por que ele deu tanta importância ao escrito? O apelido de Jesus é Logos, é palavra. Poderia ser bola, né? Estrela, luz. Luz é legal, né? Luz. Jesus é luz. Jesus é luz que me conduz, não é? O Roberto Carlos canta isso. Mas a Bíblia apresenta Jesus como o Logos, a palavra. E essa é a segunda coisa que Paulo vai dizer que a igreja precisa ter: conhecimento de Jesus, conhecimento do Logos, conhecimento da palavra. Tem gente que está na igreja há 300 anos e não tem a mínima informação sobre Jesus. Tem gente que está na igreja, no sistema, no CGC, achando que é igreja. Não, você é membro deste instituto, desta sociedade. Existem sociedades que dizem que as mulheres não podem se pintar. Não? Você se pinta? Pois é. Existem igrejas que dizem que mulheres não podem botar calça comprida. Aquilo não é igreja. Aquilo é um instituto, é uma sociedade que tem regras. Tem nada a ver com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, vai dizer Paulo, ela precisa ter interesse. Quando eu falo igreja, eu falo de você, de ter sabedoria, de ter vinculação com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria. A segunda coisa que Paulo vai dizer
é que a igreja de Deus precisa ter conhecimento de Cristo. Conhecer Jesus. E o próprio Cristo falou como ele pode ser conhecido. Quer mais moleza que isso? Quer mais moleza que eu faço um pudim que vocês não têm ideia? Pudim de grãos. Sábio, será que você consegue fazer o pudim? Eu vou dar para você uma receita. Certamente você não saberá, sabe? Com essa cara de... Uma coisa é você ter a receita. Outra coisa é você tentar adivinhar como é que eu faço o pudim. Jesus dá a receita como ele pode ser conhecido. Olha a receita que o próprio Senhor dá. Examine as Escrituras. Isto está em João, capítulo 5. Examine as Escrituras. Porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. É Jesus que fala isso. Examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. Numa outra passagem, essa de João, numa outra passagem em Mateus, os caras vão perguntar a Jesus: Senhor, o marido morreu, depois ela casou com um cunhado, morreu também, depois outro morreu. No céu, Senhor, ela vai ser mulher de quem? Do primeiro marido, do segundo, do terceiro? E ele falou assim, ele deve ter feito assim, ó. Ai, gente, esse cara não sabe de mim. Olha, examine as Escrituras, porque elas têm o poder de Deus. Aqueles que conhecem a Escritura conhecem o poder de Deus. O que ele está dizendo? Ele é a Escritura. Jesus é o Logos. Se você é igreja de Cristo, e Deus quer que a igreja de Cristo seja assemelhada a Cristo, você precisa conhecer as Escrituras. O crente está há 10 anos na fé cristã, está há 15 anos na fé cristã, está há tantos anos na fé cristã, não conhece as Escrituras. É um equívoco para a igreja achar que igreja é o CGC, igreja é você. E note que eu estou no primeiro argumento do livro de Efésios. Eu estou levando você à ideia de que o desejo de Deus é que você seja uma igreja assemelhada a Cristo. Quando Jesus vai ser tentado no deserto, Jesus, tá? Não é você nem eu não. Jesus, ele é o cara. Quando ele vai ser tentado no deserto pelo diabo, ele lança a mão de quê? De piruetas? Ele pede a ação do Espírito Santo para dom de línguas? Ele pede uma coisa sobrenatural? Ele pede para que o buraco se abra e o diabo seja tragado enormemente? O que ele lança a mão? A única ferramenta? O Logos. Ele lança a mão do Logos. O diabo tenta ele no Logos e ele devolve no Logos. Também está escrito, diz o Senhor. Aí diabo, também está escrito, Jesus, também está escrito, na palavra. Se você quer ser igreja assemelhada a Jesus, tem que conhecer a Jesus. E Jesus diz, busquem-me na palavra. A terceira coisa, o terceiro ponto do foco de Deus, para que essa igreja seja assemelhada ao Senhor, está no verso. Vamos lá, vamos voltar para o verso 17 a 19, que eu estou em Efésios, estou explorando esses versos. O segundo é da revelação do pleno conhecimento, não é isso? Agora o 18, vamos lá, entra no 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento. Olha o que eu vou perguntar para você. Você tem clareza por que você está vivo? Você tem clareza por que você está vivo? Você está vivo para quê? Você já se perguntou isso, na boa? Vem cá, eu estou vivo para quê, cara? Para que eu estou vivo? O apóstolo Paulo, ele fala um negócio, o apóstolo Paulo era muito fera, muito fera. Ele foi nascido ali na filosofia grega, ele era um cara muito fera. Ele falou assim, ele parou um dia, comendo uma maçãzinha, olhando aquele mar, pensando na vida, ou preso numa das prisões tantas, ou depois se recuperando de ter apanhado mais uma vez. Ele refletindo pensou assim, cara, o cara que espera nessa vida é o mais infeliz dos homens. A pessoa que acha que viver essa parada de você, né, coisa e tal, essas coisas todas, todo mundo diz que tem. Cara, essa pessoa é muito vazia. Essa pessoa é muito vazia. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios dizendo, olha só, você é a igreja de Cristo? Eu vou orar para que Deus te ilumine, para você perceber, sacar qual é a tua, para que você está vivo, para que Deus te chamou, para que Deus te trouxe a ignorância das trevas e te trouxe para a sua luz, que tem um propósito isso. Quando eu falar lá na frente, que eu não sei em que domingo vai ser, a gente vai falar do propósito de Deus para a igreja. Tem um propósito. Eu só quero hoje que você reflita. É para ser bonitinha?
É para ser bonitinha? De repente é, né? Ai, meu Deus, ai, os meus seios estão... Ai, meu Deus. De repente, né? Tem mulher que pensa assim. Tem homem que acha que é para ser fortinho, barriguinha, pá. Enfim, não sei. De repente, não sei. Eu já falei para vocês várias vezes. Eu tinha uma cliente que ela sofria muito porque o marido não deu um vaporeto para ela. Ela foi para o consultório. Me dá dinheiro porque ela não tinha um vaporeto. Quem tem 50 anos lembra do vaporeto. Essa é a terceira coisa. Essa é a terceira coisa. No verso 18. Eu vou orar, diz Paulo, para que o Espírito Santo ilumine vocês, o coração de vocês, para vocês perceberem por que vocês estão vivos, por que vocês estão existindo. Essa é a terceira coisa. Aquela parábola do talento, que ele chama, né? Lembra a história que Jesus contou? Jesus adorava contar a história. Ele chamou um cara e ele deu 5 talentos, 5, para outro ele deu 2 talentos, e para um terceiro cara ele deu 1 talento. E ele contou essa história falando, aí eu falei para os caras. Aí o Senhor, né, na historinha dele, o Senhor falou, olha o que vocês vão fazer com esse negócio aí, estou indo embora. Volto daqui a 2 anos, porque é muito longe, não tem avião, não tem essas coisas, não tem trem-bala, então o negócio demora, as viagens demoram. Eu volto daqui a 2 anos. Aí quando ele voltou daqui a 2 anos, ele falou, ei cara, porque ele deu 5 talentos. E aí, qual é? Aí o cara falou assim, mestre, eu tá pensando que eu sou trouxa? 5 talentos, trabalhei, fiz, aconteci, vendi, comprei, estão aqui mais 5 talentos. Aí o Senhor falou, pô, cara, valeu, tu entendeu o esquema, entendeu? Tu entendeu. E você que tem 2 talentos? Não, mestre, eu olhei para o meu companheiro e coisa e tal, fiquei assim meio inseguro, mas também corri atrás, fiz acontecer, está aqui, 2 talentos você me deu e mais outros 2 talentos. Pô, cara, legal, que bom, acho que você também entendeu qual é. E você que eu dei 1 talento? Não, mestre, olha só, esses caras eu achei eles doidos, porque o Senhor me deu 1 talento. Eu pensei assim, eu vou guardar o talento que ele me deu. Quando ele voltar, eu devolvo. Não perdi nada, né? Não perdi nada. Qual o problema? Você me prestou seu carro, daqui a 2 anos eu devolvo seu carro, né? Limpinho, lavadinho. Raciocínio razoável, né? Pô, Jesus detonou o cara. Jesus detonou o cara. Seu imprestável. Pô, deu maior bronca no cara. Aí o cara falou, pô, mestre, não estou entendendo. Paulo vai dizer assim, eu vou orar para que Deus ilumine vocês, para vocês entenderem por que vocês estão existentes. A vossa vocação, o vosso chamamento. Essa palavra não pode ser dita para quem não foi chamado por Jesus. Você foi chamado por Jesus? Foi? Então é você que eu estou dizendo. Paulo deseja que você tenha plena clareza da sua existência, que deve redundar para a glória de Deus. Que você tenha plena clareza disso. Que não fique de bobeira na vida, entendeu? Não fique tipo, guardei 1 talento, devolvo. Não, tem que ser um negócio bonito, tua vida. Um negócio assim que abre a árvore e fica bem na foto, e as pessoas se amarrem, se alegrem. É um negócio muito legal. A quarta e última, e eu vou parar aqui. A quarta e última, isto está também no verso, já está indo para o verso 18, está vendo? O vosso chamamento, qual a riqueza da sua glória na herança dos santos. O 19, e qual a suprema grandeza, eu quero que você leia comigo essa, vamos lá. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu não sei se você percebe, mas Paulo fala uns negócios aqui meio forte mais, né? Ele fala de um negócio aqui curioso. Eu vou pensar para poder explorar. O verso 19. E qual a suprema grandeza, os 2 negócios juntos já demonstram um negócio, né? Mega, né? Super. A suprema grandeza, e aí ainda bota uma outra palavra, que é o poder. A suprema, não parece? Vem comigo, no português mesmo, não parece um negócio muito grande? A suprema grandeza do poder. Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Sabe o que Paulo está dizendo? Para mim e para você, a igreja tem que ter sabedoria, a igreja tem que ter conhecimento. Quando eu falo da igreja, eu estou falando fala de mim, de você. Só para lembrar, tá? A gente não está falando do CGC, não. A igreja tem que ter sabedoria, afinidade com o Espírito Santo.
A igreja tem que ter conhecimento, você tem que ter conhecimento de Cristo, afinidade com a palavra. A igreja agora, vai dizer Paulo, tem que ter empoderamento. A igreja tem que ter sabedoria, a igreja tem que ter conhecimento, a igreja tem que ter clareza do seu chamado, e a quarta, a igreja tem que ter empoderamento. Empoderamento. Olha o que eu vou ler aqui, ó. Vou pegar minha cola aqui e vou ler. É uma frase simples. Empoderamento. Viver na realidade da glória e do poder de Jesus Cristo. Eu vou repetir a frase. Paulo vai orar dizendo, essa é a quarta coisa, viu, irmãos? Se você é igreja, vai dizer Paulo, eu oro para que Deus te dê clareza para você viver no empoderamento, na realidade da glória e do poder de Jesus Cristo. A sua existência não é natural. A sua existência não é natural. A sua existência é divina, humana, humana, divina. Você é um ente sobrenatural. A sua existência, ela é capaz de mudar a realidade cósmica das coisas. Você, aonde pisa e aonde vai, você é capaz de mudar a realidade sociológica das coisas. Paulo vai dizer que vai orar pela igreja para que haja um empoderamento. Esse lugar que você está em Cristo é um lugar sobrenatural, de empoderamento. A sua vida pode ser capaz de transformar a vida de outras pessoas. Os seus gestos, as suas ações, as suas palavras parecem ter algo sobrenatural ao ponto de perturbar a consciência psíquica e espiritual de alguém. Paulo vai dizer que ele vai orar para que você entenda isso sobre a sua vida. Que você perceba que há em torno de você uma glória, um poder que vem da parte de Cristo. E aí eu pergunto, irmão, o que você faz com a sua nobre existência? O que você faz com a sua nobre existência? Com a sua grande, suprema existência? Porque estamos, diz Paulo, em Romanos, que nós em Cristo somos enxertados, assemelhados a Ele. Se Cristo tem uma grande, nobre existência, nós haveremos de com Ele ter uma existência coexistente com Ele. Perdoe-me o pleonasmo. Como você lida com a sua existência? Vocês que são adolescentes, como lidam vocês com a sua existência? Eu termino, eu já dei esse exemplo aqui, vou repeti-lo. Porque ele é muito forte. Eu encontrei uma pessoa ao longo da minha caminhada. Eu fui falar no evento, a história toda é essa. Eu fui falar no evento, numa ONG, isso tem alguns anos. Eu fui falar numa ONG, no encerramento de Natal de uma ONG. Uma ONG que trabalhava com crianças de rua. E eles me convidaram como religioso para eu dar uma palavra ao final, enfim, aquela coisa. E aí eu falei aquilo que eu falei, disse aquilo que eu disse e fiz aquilo que eu fiz. Muito bem. Era início aqui, eu estava aqui, isso deve ter sido por torno de 2000, em torno disso, 2000, alguma coisa assim. Um dia eu cheguei cedo na igreja e o telefone estava tocando. Era muito cedo mesmo, era 7 da manhã, 7 e pouco da manhã, o telefone da secretaria estava tocando. E eu abri a porta rapidamente e corri e atendi o telefone. Quando eu atendi o telefone, eu falei, alô, bom dia. Aí ela falou, o que você está fazendo aí agora? Aí eu falei, quem é que está falando? Ela se apresentou, fulana, que era a diretora da ONG. Ela é diretora da ONG. Olha, quem está falando aqui é fulana. Eu falei assim, fulano, eu lembrei do nome, né, que o nome dela é bem diferente. Eu falei, oi fulano, tudo bem? Aí, tudo bem, prazer falar com o senhor, reverendo, coisa e tal. Aí a ficha foi caindo, né? Falei, ela está ligando 7 e pouco da manhã. Falei, vem cá, professora. Aí ela, reverendo, eu vou lhe dizer, eu ligo todo dia para ir. Falei, É que nós tivemos uma época que a secretária eletrônica entrava e saía um verso bíblico. Ela disse assim, reverendo, o meu dia é outro, quando eu ouço esse verso bíblico. Você tem noção? Uma vice-reitora de uma faculdade liga para uma igreja só para ouvir um verso bíblico que faz o dia dela ter outro. Você tem noção do poder que está em Jesus Cristo?
Você tem noção desse negócio? O poder do Logos, ao ponto de uma mulher, vice-reitora, de uma faculdade de maior destaque no Senado do Rio de Janeiro, se suprir a sua alma de um verso bíblico que o Logos de Deus dá para ela, e que detona o dia dela favoravelmente. Você tem noção desse poder que perpassa pela tua vida, que vem de Cristo através de você? O que você faz com a sua existência? É por isso que Paulo ora no terceiro. Lembra que ele falou, olha, eu vou orar para a ficha de vocês caírem, entenderem por que vocês servem. Eu vou orar para vocês terem clareza do chamamento de vocês. Porque se vocês sacarem isso, aí ele fala pelo quarto, nada é coincidência, aí ele fala no quarto, se vocês sacarem por que vocês existem, vocês vão ter acesso a um poder sobrenatural que está em Cristo. Eu continuo dia 14 pela manhã.